Todos os dias, milhões de pessoas enfrentam filas intermináveis, falta de atendimento e dificuldades para cuidar da própria saúde. O que poucos percebem é que, por trás dessa realidade, existe um mercado que movimenta bilhões de reais todos os anos. Se inscreve no canal agora porque esse vídeo vai te mostrar números que você nunca imaginou sobre o mercado de saúde no Brasil. E olha, o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê uma simples consulta médica. Desenvolvimento. O setor de saúde privada no Brasil é, sem exageros, uma das máquinas de dinheiro mais poderosas do país. A gente fala tanto de bancos, de petróleo, de agronegócio, mas pouca gente para analisar o quanto circula dentro de um hospital particular. E não estamos falando de hospitalzinho de bairro, não. Estamos falando de grandes redes, grupos que capturam capital aberto na Bolsa de Valores, com ações negociadas todos os dias. Sim, você pode literalmente comprar uma fatia de um hospital igual compraria uma ação de uma montadora de carros. Vamos pensar no básico. Um hospital de médio porte, numa capital, atendendo plano de saúde particular, pode faturar facilmente entre 5 e 15 milhões de reais por mês. Isso é faturamento bruto, óbvio. Agora pensa numa rede com 20, 30 unidades espalhadas pelo país. O faturamento anual de algumas dessas redes passa da casa dos bilhões de reais. Agora a pergunta que você quer saber, e o dono, quanto ele embolsa de fato? Bom, aqui entra uma diferença importante. Tem o hospital que é administrado por uma família com gestão mais fechada e tem os grandes grupos hospitalares que são empresas de capital aberto, ou seja, tem sócios, acionistas, conselho administrativo. Nesses casos gigantes, o dono não é uma pessoa só, é um conjunto de investidores. Em hospitais familiares de médio porte, é comum que o lucro líquido fique entre 8% e 15% do faturamento, dependendo da gestão, da inadimplência dos planos de saúde e dos custos operacionais, que são gigantescos. Equipe médica, equipamentos de última geração, manutenção, insumos hospitalares, energia elétrica. O hospital não pode parar nunca e por aí vai. Se a gente pegar um hospital que fatura 10 milhões por mês e aplicar uma margem de lucro de 10%, isso já representa 1 milhão de reais por mês só de lucro líquido. Multiplicando por 12 meses, dá 12 milhões de reais por ano. Só para você ter uma noção de proporção. Mas atenção, isso é o lucro do hospital como empresa. O dono pode reinvestir boa parte disso na própria estrutura, em expansão, em novos equipamentos ou distribuir como prolabore e dividendos para si mesmo, dependendo de como a empresa é estruturada. Já em grandes redes hospitalares, a lógica muda completamente. Aqui entram nomes que você provavelmente já ouviu em notícias de economia. Grupos que controlam dezenas de hospitais, laboratórios, clínicas de diagnóstico por imagem, tudo dentro do mesmo ecossistema. Esses grupos chegam a ter valor de mercado, ou seja, o valor total das suas ações somadas na faixa de dezenas de bilhões de reais. E quando uma empresa vale isso, o dono, que normalmente é o fundador ou a família fundadora, mesmo já tendo vendido parte das ações, ainda detém uma participação relevante. Só essa participação, dependendo do grupo, pode valer centenas de milhões, às vezes bilhões de reais em patrimônio. Mas patrimônio não é a mesma coisa que receber todo mês, né? Então deixa eu te explicar como, na prática, esse dinheiro chega no bolso de quem está no topo. Existem basicamente 3 formas principais. O prolabore, que é como um salário formal do dono dentro da empresa. Os dividendos, que é a distribuição do lucro entre os sócios, geralmente isento de imposto de renda no Brasil até hoje, o que torna essa forma extremamente vantajosa. E a valorização patrimonial, que é o crescimento do valor das ações ou da participação societária ao longo do tempo. Quanto recebe o dono de um hospital? Vamos continuar entendendo como esse dinheiro realmente se movimenta, porque até aqui você já entendeu que tem muito mais coisa por trás do que parece. Exemplos e comparações. No Brasil, existem alguns grandes grupos hospitalares que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, a B3. Isso significa que parte dessas empresas pertence a milhares de investidores, incluindo fundos de pensão, fundos estrangeiros e até pessoas físicas que compram ações pela corretora. Mas em praticamente todos os casos, os fundadores ou as famílias que criaram esses grupos ainda mantêm uma participação significativa. Para você visualizar a escala, existem grupos hospitalares brasileiros cujo valor de mercado já passou da marca de 20, 30 até mais de 50 bilhões de reais em determinados momentos. Esses valores variam o tempo todo, porque dependem do preço das ações, que sobe e desce conforme o humor do mercado, resultado de balanços, expectativas econômicas e outros fatores. Se um fundador detém, por exemplo, 10% das ações de uma empresa que vale 30 bilhões de reais,
Isso significa que o patrimônio dele só nessa participação seria de 3 bilhões de reais. Só de patrimônio, sem contar outros bens, outras empresas, investimentos pessoais. Agora, sobre o que entra no bolso mensalmente. Isso é mais difícil de calcular, porque normalmente esses grandes empresários não recebem um salário no sentido tradicional. O que existe são distribuições de dividendos, que podem ser pagas trimestralmente, semestralmente ou anualmente, dependendo da política da empresa. Quando uma empresa de saúde tem um bom ano, ela pode distribuir uma porcentagem do lucro líquido entre os acionistas, proporcional à quantidade de ações que cada um possui. Então, se o fundador tem uma participação grande, mesmo uma distribuição de alguns por cento do lucro total pode representar um valor altíssimo só para essa pessoa. Vamos trazer isso para um exemplo mais palpável e comparativo. Pensa numa cidade do interior, com um hospital privado bem estabelecido, atendendo uma boa carteira de convênios. Esse hospital, mesmo sem ser parte de uma rede gigante, pode gerar para o dono ou para os sócios um rendimento mensal líquido que varia entre 50 mil e 300 mil reais, dependendo do tamanho da estrutura, da quantidade de leitos, do número de cirurgias realizadas e da gestão financeira. Comparando, isso é, em alguns casos, mais do que muitos profissionais liberais bem-sucedidos recebem trabalhando o ano inteiro. E o dono do hospital, em muitos casos, nem precisa estar lá todos os dias. Ele contrata diretores executivos, gestores hospitalares, e o negócio funciona de forma praticamente automática, desde que a gestão seja bem estruturada. Por que o setor é tão rentável? Agora você deve estar se perguntando, por que esse setor é tão lucrativo, mesmo com tanto custo envolvido? A resposta está em um conceito simples: demanda inelástica. Isso significa que, independente da situação econômica do país, as pessoas vão continuar precisando de atendimento médico. Em momentos de crise, as pessoas cortam viagem, cortam roupa nova, cortam lazer, mas raramente cortam saúde, principalmente quando é uma emergência. Além disso, o Brasil tem um sistema misto, onde existe o SUS, que é público e gratuito, mas que enfrenta superlotação e filas de espera em muitos lugares. Isso faz com que uma parcela enorme da população, sempre que possível, opte por planos de saúde privados ou pague consultas particulares, mesmo que isso represente um esforço financeiro grande para a família. Esse cenário cria uma demanda constante e crescente para hospitais privados, especialmente em grandes centros urbanos, onde a classe média e a classe alta concentram seus gastos com o plano de saúde como uma prioridade, muitas vezes colocando isso antes até de outros investimentos. Outro ponto importante: tecnologia médica avançada, equipamentos de diagnóstico de última geração e cirurgias complexas têm custos altíssimos para o paciente comum. Mas para o hospital que detém esses equipamentos, eles se tornam fontes contínuas de receita porque são utilizados repetidamente em diferentes pacientes ao longo de anos. O lado que pouca gente fala, mas nem tudo é simples assim. Administrar um hospital é extremamente complexo e arriscado. Os custos fixos são enormes. Equipe médica especializada custa caro, manutenção de equipamentos é cara e existe uma cadeia inteira de fornecedores, desde medicamentos até materiais cirúrgicos, que sofrem reajustes constantes, muitas vezes acima da inflação geral. Além disso, a relação entre hospitais e operadoras de plano de saúde é historicamente tensa. Muitas vezes, o hospital realiza o procedimento, mas o pagamento do convênio demora meses para ser efetivado, ou pode até ser contestado, gerando o que se chama de inadimplência ou glosa. Isso significa que o hospital tem um custo imediato, mas a receita correspondente pode demorar, ou em alguns casos nem ser totalmente recebida. Isso cria um efeito interessante. Hospitais que não têm uma gestão financeira robusta, mesmo faturando alto, podem ter problemas sérios de caixa e, em casos extremos, podem até fechar as portas, mesmo parecendo de fora um negócio extremamente lucrativo. Por isso, os hospitais que realmente prosperam e que geram fortunas para seus donos são aqueles que conseguem equilibrar 3 pilares: uma gestão financeira eficiente, um bom relacionamento com operadoras de planos de saúde e uma capacidade de atrair médicos renomados que trazem consigo pacientes fiéis. Quem são os donos na prática? Vale entender também o perfil de quem está nesse topo. Boa parte dos grandes grupos hospitalares brasileiros nasceu de histórias parecidas. Um médico ou um pequeno grupo de médicos que décadas atrás fundou uma clínica pequena, foi reinvestindo o lucro, comprou outras unidades, fundiu com concorrentes e, em algum momento, abriu capital na bolsa para captar dinheiro e crescer ainda mais rápido.
Isso significa que, muitas vezes, o dono começou como profissional da área, conhece a rotina hospitalar de dentro e só depois se transformou em empresário de grande porte. É bem diferente de alguém que entrou no setor só pensando no retorno financeiro, sem nenhuma ligação com a área da saúde. Franquias e parcerias médicas. Outro modelo que cresce bastante no Brasil é o de hospitais que funcionam em parceria com médicos parceiros, que atuam quase como sócios investidores de determinados setores dentro do próprio hospital, como um centro cirúrgico ou uma unidade de diagnóstico por imagem. Esses médicos investem capital, ajudam a trazer pacientes e recebem uma parte proporcional dos resultados daquele setor específico. Isso cria uma rede de pequenos donos dentro do próprio hospital, cada um com uma fatia menor, mas que somada representa uma fonte de renda relevante para várias pessoas ao mesmo tempo, e não apenas para um único nome no topo: o peso dos imóveis. Tem ainda um detalhe que pouca gente lembra: muitos hospitais não são donos do próprio prédio. Em vários casos, o terreno e a construção pertencem a um fundo imobiliário ou a uma empresa separada, controlada justamente pelos mesmos donos do hospital que recebem aluguel todo mês só pelo uso do espaço. Ou seja, além do lucro da operação hospitalar em si, existe ainda essa segunda camada de receita vindo do próprio imóvel, o que aumenta ainda mais o ganho total de quem está por trás de tudo isso. O papel dos planos de saúde nessa equação. É importante entender que, na maioria das vezes, quem paga a conta do hospital não é o paciente diretamente, e sim a operadora do plano de saúde. Isso cria uma relação de forças interessante. O hospital negocia tabelas de preços com cada operadora, e essas tabelas definem quanto vai ser pago por cada procedimento, cada diária de internação, cada exame. Hospitais maiores, com nome forte no mercado e grande fluxo de pacientes, têm muito mais poder de negociação. Eles conseguem cobrar tabelas mais altas das operadoras porque sabem que, se o plano de saúde não tiver aquele hospital na rede credenciada, vai perder clientes insatisfeitos. Já hospitais menores, às vezes, são obrigados a aceitar valores mais baixos, simplesmente porque não têm a mesma força de negociação. Essa diferença de poder de barganha é um dos fatores que mais separa um hospital que dá lucro modesto de um hospital que vira uma máquina de gerar dinheiro. Encerramento. Então, no final das contas, quando alguém pergunta quanto recebe o dono de um hospital, a resposta correta é: depende. Pode variar de algumas dezenas de R$ 1.000 por mês, em hospitais menores e bem administrados, até centenas de milhões de reais ao longo de um ano, quando falamos dos grandes grupos hospitalares que dominam o mercado nacional. O que fica claro é que a saúde no Brasil deixou de ser apenas uma área de cuidado médico e se tornou também um dos negócios mais sólidos e rentáveis do país, capaz de gerar fortunas comparáveis às de grandes bancos e empresas de tecnologia. E talvez essa seja a maior lição desse vídeo: entender como o dinheiro circula nos bastidores de algo que, no dia a dia, a gente só vê pelo lado do paciente, sentado numa sala de espera. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta o que você achou desses números e se inscreve no canal, porque toda semana a gente traz análises assim, mostrando o lado financeiro de setores que fazem parte da vida de todo mundo, mas que pouca gente entende como realmente funcionam por dentro. Até o próximo vídeo.